Oi, Carlos, como é que você está? Tudo bem, Otávio? E você? Prazer estar aqui conversando Beleza. contigo. Para mim também. É um dever cívico. Eu Vamos em já frente, começo é isso dizendo o aí. seguinte: nós estamos aqui hoje não é para ter monetização de YouTube, não é para ter a live aqui, como é que chama? Dando monetização e dinheiro para mim e para você. Isso aqui é gratuito. Vamos em É frente. uma ação para que as pessoas como nós possam entender o que está sendo dito hoje na mídia, né, nos canais, e aí fica, às vezes, uma coisa muito mal explicada. E eu Verdade. acho, Carlos, que com a didática que você tem, que eu conheço, você vai conseguir dar para a gente uma visão bastante tranquila do que, assim, para que qualquer pessoa de uma residência, uma pessoa comum, possa falar: puxa, agora eu entendi que história é essa de voto auditável, porque não é nem voto impresso ou voto na urna eletrônica, fica essa confusão, não. O que Sim. é um voto auditável, né? E eu acho que seria esse o primeiro ponto, né? Ou seja, que direito é esse, né, de voto auditável? Que valor é esse que existe que nós precisamos entender e exigir? Bom ponto. Vamos começar por aí. Vou fazer uma analogia, tá bom? Eu adoro o sanduíche de mortadela. Quando eu vou na padaria, chego lá, peço para o cara, me dá aí 200 gramas de mortadela. Ele vai lá e pesa numa balança, a balança solta uma etiquetinha com o preço, eu vou pagar. Ora, aquela balança, ela precisa ser certificada pelo Inmetro. Mesmo que a empresa que fornece a balança seja uma ótima empresa, ela só pode vender a balança e a padaria só pode usar se um terceiro independente fizer testes no seu laboratório e emitir um documento que certifica, diz, olha, essa balança aqui funciona direitinho. Ela Então, aquela pesa... etiqueta do Inmetro, que a gente vê na balança é a garantia para o consumidor, para a dona de Exatamente, casa, que é exatamente, aquele negócio, alguém passou por ali e falou: olha, esse negócio está certo, viu? 1 quilo é 1 quilo. exatamente. Ora, se hoje a legislação brasileira protege o consumidor e diz até a balança da padaria precisa ser certificado. O celular que você usa na sua mão tem que ser certificado. O roteador, o Wi-Fi que você instala na sua casa tem que ser certificado. Então, esse é um conceito em que as funções são divididas, né? Ou seja, quem faz, quem desenvolve, não é a mesma pessoa, o mesmo grupo de pessoas que opera e não é o mesmo grupo de pessoas que certifica. Você divide as funções. Isso em segurança da informação se chama princípio da segregação de funções. Tá? Isso é para você garantir que não E trocando em existe... miúdos, desculpa te interromper. Eu limpo a mesa e alguém vem ver se eu limpei, né? Esse é o princípio. Esse é o princípio. É muito simples. Você, dando de novo o exemplo da padaria, você vai lá e come a empadinha, adoro empadinha. Depois, você vai lá no caixa pagar. Então, a função atender e vender é feita por algumas pessoas. A função cobrar e receber é por outras pessoas. Numa empresa, Verdade. por exemplo, quem vende não é quem recebe do cliente. Quem compra não é quem paga ao fornecedor. Todas essas funções elas são distribuídas. Então, E na urna, então como é que seria na urna isso? qual o Como é ponto? que é essa. Qual o ponto? Olha, como é que seria? Você hoje tem no Brasil uma administração eleitoral, que são aquelas atividades da justiça eleitoral em que as pessoas cuidam das eleições, diversas atividades das eleições. O que a gente está dizendo? Para dar transparência, para não ficar essa dúvida, porque hoje essa discussão ficou muito polarizada, muito política, é importante trazer tranquilidade para as pessoas. As pessoas não aguentam mais má notícia, elas querem boa notícia, né? Então, o que a gente está propondo? Olha, para começo de conversa, vamos separar essa atividade. Tem lá um grupo de pessoas que desenvolve? Ótimo, são ótimos profissionais. Nós temos um bom sistema. Mas vamos dividir. Quem vai passar a aprovar vai ser uma entidade diferente.
E isso já funciona assim. O Inmetro, hoje, certifica um universo grande de produtos. Você compra um aquecedor em casa, você compra uma geladeira, você compra enfim, um ventilador que tem que ter aprovação de economia de energia, eficiência energética. Então, você já tem todo um ambiente no ambiente técnico brasileiro, seja debaixo do Inmetro, ou seja debaixo da Anatel, por exemplo, na parte de medicamentos. Você vai comprar um medicamento, ele tem que passar por um processo de aprovação, ele tem que passar por um processo de certificação. Mas Carlos, hoje a urna não tem esse princípio? Não. No processo hoje não tem. eleitoral? Não. Hoje existe, digamos assim, uma oportunidade de melhoria, que é nós distribuirmos essas funções. Então, o que existe hoje é um poder absoluto concentrado num grupo pequeno de pessoas no TSE. Então, esse poder absoluto, ele precisa ser eliminado. Se um técnico, por qualquer razão, pressionado, né, a gente sabe que é complicado. Você imagina o poder de intervir no resultado da eleição, isso vai atrair forças malignas. Né? Interesses de todo tipo. De todo tipo. Então, o que você tem que fazer? Para proteger o funcionário, para proteger o presidente do TSE, esse poder que um pequeno grupo de pessoas tem de manipular o resultado, essas pessoas têm, em tese, e veja que eu não estou dizendo que as pessoas fazem, eu estou dizendo que o poder técnico precisa ser removido para proteger estas pessoas, para proteger o presidente do TSE. Então, e o eleitor? Sem dúvida, tem que trazer transparência. Imagina quando a gente senta para conversar e alguém pergunta: mas você não acha que naquela eleição que aconteceu aquela situação, você não acha que pode ter havido fraude? Ora, do ponto de vista técnico, a resposta técnica correta é sim, pode ter havido. Porque hoje não dá para você dizer que é impossível. Você não pode dizer que é tecnicamente impossível, porque existe um pequeno grupo de pessoas que tem esse poder de interferir, de colocar um pequeno programa na urna que funciona de uma maneira pré-planejada, que não é a maneira correta, que não está apurando os votos corretamente. E a maneira de resolver isso é simples. Basta que a administração eleitoral faça uma parceria com o Inmetro e o Inmetro faz a certificação independente antes da eleição. E aí define uma regra. Depois que essa certificação foi feita, não pode mais mexer nos programas. A outra atividade que precisa ser feita de forma independente é para garantir que todos os programas estão direitinho. A gente chama isso de integridade do sistema. Mas, Carlos, deixa eu te falar uma coisa. Então, para quem está ouvindo hoje, voto impresso, voto não impresso, o que você está dizendo para mim, se eu entendi bem, é que, independente de estar impresso ou não, existe um processo saudável de vamos dizer, segregação de funções que, vamos dizer assim, transcrito para a plataforma ou transcrito para essa ferramenta, a gente vai ter a transparência. Não significa que o papel ou vai ter papel ou não vai ter papel. Essa questão acho que era importante esclarecer. Bom ponto. Quer dizer, essa polarização que tem que imprimir o voto em papel, isso, na realidade, é porque, na cabeça da gente, parece fazer sentido que imprimir um papel vai ajudar na transparência. Acontece que a tecnologia evoluiu. Imprimir um papel podia fazer sentido lá atrás, mas na nossa vida hoje não faz mais sentido. Hoje a gente tem o Pix, você transfere dinheiro. Hoje, e não precisa de papel. Não precisa de papel. As empresas emitem nota fiscal eletrônica. Como é que você emite uma nota fiscal? Você compra um token que tem um certificado digital dentro, tem várias empresas que vendem aí, CertiSign, Serasa, Valide, tem um universo de empresas aí no ecossistema de certificação digital. Você compra aquele token, que parece um pendrive, bota um certificado lá dentro, coloca no computador. A nota fiscal que você emite
a procuração que você assina, o contrato, já nascem com a validade legal. Essa certificação digital da ICP Brasil, como chama, ela já faz com que o documento gerado eletronicamente ele já nasce com validade legal. Ora, o que a gente está propondo? Vamos fazer com que cada voto ele seja transformado num documento eletrônico com essa certificação legal. Então, aquilo que a gente imagina que precisa imprimir no papel, na realidade, pode ser, digamos assim, registrado um documento eletrônico com validade legal. Por que isso aí é uma coisa forte, é uma coisa robusta? Porque ela é feita, de novo, independente da administração eleitoral. A administração eleitoral ela vai conduzir a eleição. Quem é que é responsável por gerar aquele documento? Vai ser um token que eles vão comprar de diferentes empresas, né? E vai ter um programinha. Então, você vota lá, depois faz aquele sonzinho, blim, 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 vai ser emitido um documento. Se as pessoas acharem bom mostrar o documento do voto na tela da urna, pode mostrar. Agora, na hora mas que você isso aí, tem... mas isso aí, Castelli, achei Carlos, achei interessante. Sim. Hoje, quando a gente faz a votação, você vai lá e coloca número X, para não dizer o número de um de outro, né? Você põe lá o número X. Sim. Aparece a foto do candidato e você confirma. Sim. Aí vem a outra candidatura. Você vai lá, coloca. E quando você termina, aparece concluído. Fim. Fim. Bonitinho lá. Isso. Pelo que eu ouvi outro dia você conversando, que eu estava ouvindo você falar, na verdade vai aparecer na tela o resultado do seu voto. Eu votei para presidente nesse cara. Votei para senador, esse doutor aqui. Votei para deputado federal, deputado estadual, ou seja, o que for o combo lá de votação. E aparece na tela essa confirmação. Então, eu vou dar um ok no jogo inteiro, e não individualmente. Essa é a sugestão. Isso. É isso aí. Essa é uma sugestão, né? É uma sugestão. Ah, tá. Não, mas é uma boa. Eu ouvi você falando outro dia sobre isso e eu achei interessante. Ou seja, aparece aqui, eu olho, reviso o que eu fiz. Por exemplo. E confirmo. E esse registro, eu tenho a garantia de que ele está devidamente guardado e ele não vai sofrer alteração por qualquer manipulação que for aí de conveniência de alguém. Mas você falou uma palavra importante. Você falou da garantia. Aí vamos voltar no exemplo da balança. Lá na balança, o cara que fabricou a balança é uma boa empresa. Uma Filizola, por exemplo, é uma boa empresa. Todo mundo conhece. Toledo é uma boa empresa. Fez lá uma balança, você sabe que é boa. Mas você vê lá a etiquetinha, você aprende como consumidor, que na etiquetinha está escrito em metro. Aí você, essa aqui está ok no Inmetro, beleza. Aqui vai ser a mesma coisa. Você vai ter a urna, que vai ser fabricada por uma boa empresa, sei lá, Positivo. Aí você tem o TSE, a gente confia no TSE. Mas o cara quer saber quem certificou, quem é que dá a garantia. Olha aqui, ó, tem a certificação legal da ICP Brasil. Esse documento é um documento que tem um terceiro independente da administração eleitoral que dá garantia de que esse é um documento correto, é um documento autêntico, é um documento legal. E isso já é assim. Né? Carlos, eu aprendi na vida que a qualidade, o que faz um celular funcionar, não é a qualidade do componente, mas sim do processo. Sim. O processo que monta isso que vai deixar com que esse celular funcione bem na nossa mão. É verdade. Então, na verdade, essa certificação que você está falando, ela não está certificando o equipamento, o chip, não. Ela está certificando a dinâmica do processo de votação, dando a nós a confiança de que, olha, foi cumprida aqui várias etapas que fecham o ciclo e que fazem com que isso aconteça de uma maneira confiável. É isso? É isso. Quando você falou do celular, ou a gente falou da balança, né? Fizemos aí a brincadeira, existem normas técnicas que são definidas antes, que as pessoas entram no entendimento. Essas são as normas técnicas. Mas nós estamos falando de duas certificações. Uma é do sistema, como você descreveu, e a outra é do documento eletrônico do voto. São certificações diferentes.
Quem dá a certificação do processo, das funções, dos programas, seria um laboratório credenciado pelo Inmetro. Quem dá a certificação do documento eletrônico do voto, aí é esse Sistema Brasileiro de Certificação Digital. Poderia Mas ser são dois sistemas, aí que o são que é dois legal. sistemas São independentes. duas plataformas independentes Isso. que têm que confiar entre si de que a dinâmica vai Exatamente. ser. Exatamente. E aí tem um terceiro tema de oportunidade de melhoria, que é sempre a pergunta. Ora, tudo bem, você certificou, mas será que aqueles programas que estão lá rodando na urna, depois na totalização, será que esses programas não foram modificados? Será que houve alguma quebra de segurança? Então, existe uma terceira melhoria que está sendo sugerida, que é: existem produtos de mercado hoje que são programas para monitorar a integridade de outros programas. Quando você está fazendo qualquer sistema de missão crítica, vai mandar um satélite, um avião, um submarino, você não tem papel, você não vai imprimir papel para conferir. Você tem programas que são programas feitos para isso, para fazer monitoramento. Tem monitoramento da integridade dos arquivos. Então, você, antes, roda esses programas, você assina todos os programas usando um certificado digital dentro desse token, e você diz: agora eu sei quem são esses programas. Depois você pode, em qualquer momento, antes da eleição e principalmente depois da eleição, você vai vir com um especialista independente da administração eleitoral e ele vai, então, confirmar que está tudo conforme, que não houve nenhuma alteração. Isso é a garantia da integridade dos sistemas. E por que isso é importante? Porque você vai proteger a administração eleitoral. Você vai dar garantia aos eleitores de que não existe um pequeno grupo de técnicos que é capaz de controlar tudo, que é capaz de fazer qualquer intervenção. Você elimina esse poder de manipulação dos resultados. Esse é um poder técnico que qualquer executivo de qualquer empresa, qualquer diretor de um banco, de uma grande empresa, ele toma cuidados exatamente para que os sistemas, os dados, eles sejam divididos nas responsabilidades de diferentes áreas, de tal maneira que não exista um grupo pequeno, né, de pessoas que tenha poder de tudo, que possa manipular qualquer programa. Esse poder hoje existe nos técnicos do TSE. E não sou eu que estou falando. Você entra no site do TSE, está escrito lá no site: um grupo restrito de funcionários e colaboradores controla todo o software. Eles acham que isso é bom, mas tecnicamente não é. Isso precisa ser aperfeiçoado. Isso aí é passível de uma má-fé, não querendo dizer que vai acontecer, mas é passível de má-fé. Ou uma interferência, Otávio. Eu me lembro, no condomínio que eu morei, você lembra que eu morava numa casa? Uma vez aconteceu um assalto numa residência e os bandidos vieram dentro da mala de um automóvel. E quem é que trouxe? Quem trouxe foi o motorista que trabalhava naquela residência. Poxa, mas ele não era uma pessoa de confiança, ele era uma excelente pessoa, trabalhava com a família há 20 anos. O que os bandidos fizeram? Foram lá na casa dele, num bairro mais simples, sequestraram a família dele e ameaçaram a família dele. Ele não teve alternativa, ele não fez por mal. Agora, mas fazem isso com o gerente de banco. Eles fazem isso com o gerente de banco hoje. Claro. Mas vamos lá, se o gerente de banco não tiver o poder de abrir o cofre sozinho, porque, de repente, ele tem lá um sistema, que ele tem um reconhecimento facial na câmera, que ele tem que ligar para a matriz para alguém controlar remotamente junto com ele, não adianta mais. Não adianta querer interferir e dominar o gerente do banco, porque ele não terá o poder absoluto. O que nós estamos dizendo é que hoje, no TSE, esse poder absoluto existe. Na minha opinião, isso coloca em risco a vida dos técnicos. Eu conheço vários deles, eles são boas pessoas, mas se eles têm esse poder na mão,
uma pessoa mal intencionada, um criminoso, pode fazer mal à família dessas pessoas. Ou seja, você eliminar o poder absoluto de manipular é algo que vai proteger a integridade física, a família dessas pessoas. Mas, viu, Carlos, é isso que eu vejo, que às vezes a aversão à tecnologia, às vezes ela vai para um caminho ruim, mas a tecnologia ela serve também para dar essa segurança para o profissional, o servidor público, de ele ter as evidências de que ele fez um bom serviço. Exatamente. E não será, porque este é um problema de que ele pode ser, sim, ameaçado por uma quadrilha ou por alguém de grande interesse para que o resultado da urna seja aquele, certo? Mas ele também pode ser alvo de um outro risco, que é, depois que o pleito foi feito, ele pode ser acusado de ser algum manipulador. Ele. Sim. E ele tem que ter essa isenção. Ele tem que falar assim, cara, o processo ele é robusto por natureza. Claro. Eu não tenho a capacidade de ir lá mudar. Eu não tenho a chave do cofre. Isso. Eu não posso ir lá pegar o dinheiro. Exatamente. Eu tenho o procedimento claro, cristalino aqui do meu trabalho e eu vou para casa tranquilo. Então, o funcionário público que está aí na frente disso deveria também ser, vamos dizer assim, requisitante desses procedimentos de segurança da informação, que hoje nós estamos falando de segurança da informação. Exatamente. Que é o que está afetando a vida de todo mundo. Às vezes as pessoas, é natural, a técnica, ela foi evoluindo. Hoje a tecnologia avançou muito nessa área. Então, se você olhar para como as coisas eram quando nós fizemos o projeto da urna, né, hardware, software, lá em 95, 96, para hoje, mais de 25 anos depois, avançou muito. Né? Você tem muitas coisas novas e você tem, inclusive, digamos assim, processos, metodologias. As companhias de segurança, hoje, tanto de segurança física quanto de segurança de dados da informação, evoluíram muito. Então, você hoje conversa com um especialista, ele vai dizer para você, olha, você não pode ter o poder concentrado sobre todos os sistemas, todas as atividades. Em qualquer atividade, não é só na eleição, num banco, numa indústria, na segurança residencial. Né? Hoje, muitos prédios estão ligados numa central. Você precisa Carlos, ter. Né? A gente esqueceu de explicar para quem está nos assistindo, temos que fazer aqui um esclarecimento. Né? Vou começar. O Carlos, ele é a pessoa que criou a primeira urna eletrônica aqui no Brasil, pioneiro nisso. Quantos anos já, Carlos? Mais de 25 anos, 1996, anos, né? 95, 26 95. Anos. Então, este ser que você criou, chamado urna eletrônica, que nasceu bonitinha, arrumada, com todos os critérios de segurança da época, eu poderia dizer hoje que ela está usando piercing, está fazendo passeata na Paulista, está quebrando vidraça de banco, está fazendo um pouco de bagunça, está usando algumas coisas que não são boas de se usar, mas está usando. Essa urna, ela está defasada. Ou seja, ela está, além de defasada, alterada. Ela não é a sua concepção original. Ela sofreu, ao longo dos anos, algumas mudanças. Estou errado? Olha, eu olho para isso um pouco diferente. Primeiro, eu digo a você o seguinte, para mim foi um privilégio, né? Foi um trabalho de equipe. Nós tivemos vários engenheiros, né? Tanto que trabalharam no projeto do equipamento, quanto o time que trabalhou no software. Como é que era o software dessa plataforma? Ora, uma empresa, né, de amigos, a Microbase, que naquele momento era a empresa líder no Brasil em sistemas de automação bancária. Eles tinham sistemas em agências do Brasil inteiro. Então, o que nós pensamos? Nós vamos buscar o que tem de melhor hoje de segurança, de estabilidade na automação bancária, né, que era a empresa, era a Microbase, vamos trazê-los para fazer. Eles ainda fizeram esse software para as eleições, em várias eleições. Né? O TSE só passou a adotar o software, que é a geração essa que está aí, do Linux desenvolvido, 10 anos depois. Então, lá em 95, 96, nós tivemos o privilégio de coordenar esse trabalho. Do lado do TSE havia também um time muito qualificado.
Eles chamavam dos ninjas. E, por acaso, naquele grupo, né, havia 2 colegas meus de faculdade que formaram no ITA na mesma época. Então, a gente tinha uma boa relação de confiança. E acho que a visão do ministro-presidente do TSE, que era o ministro Veloso, foi uma visão ousada. Ele disse, olha, nós precisamos trazer uma solução de tecnologia, de votação eletrônica, para eliminar as fraudes das cédulas em papel. Havia inúmeras fraudes de cédulas em papel, contagem, mapismo, sumia voto, aparecia voto, enfim, um monte de problemas. Então, o Brasil, na realidade, teve um avanço muito grande. E esse time de técnicos do TSE, ele vem aperfeiçoando os equipamentos, os processos de segurança, o pessoal faz mestrado, doutorado, os caras são bons, os caras fazem um bom trabalho. Onde é que existe uma oportunidade de melhoria importante? É na estratégia. E quem é que define estratégia? Quem define estratégia é o líder. E qual é o desafio que nós temos no Brasil que poderia ser aperfeiçoado? No Brasil, existe uma mistura de 2 funções que são muito diferentes. Uma é o judiciário, é a justiça eleitoral. Na justiça eleitoral, é natural que o ministro do Supremo seja o líder. Ele é o presidente da justiça eleitoral. É assim que funciona em todos os tribunais. Agora, por uma decisão antiga, né, legislativa, além da justiça eleitoral, no mesmo organismo, existe a administração eleitoral, que é uma atividade de operação, é uma atividade logística. Né? É como você operar a loteria esportiva no Brasil inteiro. O que a administração eleitoral, essa grande operação logística de serviços, o que ela tem a ver com a justiça eleitoral do ponto de vista de operação, de negócio, de atividade? Não tem nada a ver. Aliás, essa confusão gera problemas, porque gera conflitos de interesse. Então, você deveria ter o presidente do TSE, que é o ministro do Supremo, ele não podia estar envolvido com aspectos técnicos operacionais, por 2 razões. Primeiro, que ele não foi educado para isso. Um juiz não é uma pessoa que tem a formação para administrar 500 mil sessões eleitorais. Não é a formação dele. Ali devia ter um profissional de administração, um engenheiro, uma pessoa que está acostumada a grandes operações logísticas. Outro ponto, essa atividade da administração eleitoral deveria ser uma atividade mais sequência, uma atividade mais perene. Você deveria ter uma administração independente. E por que deveria ser separado? Seria muito melhor que o presidente do TSE pudesse estar fiscalizando, cobrando. Ele não se sentisse compelido a defender a transparência e a integridade da urna a qualquer custo, dizendo, não, é tudo 100% transparente, 100% seguro. Ele não sabe. É verdade. Não é nem a questão de ser verdade ou não. Ele não sabe. É como se você chegasse para mim, um amigo chegar para mim e falar assim, rapaz, estou sentindo uma dorzinha aqui, você não quer fazer uma cirurgia no meu coração? Eu não entendo nada disso. Então, um juiz não deveria estar à frente da administração eleitoral. A administração eleitoral é um negócio logístico. Você que conhece bem aí, atividade dos portos, logística, operação, distribuição, certo? É esse tipo de profissional que deveria estar à frente. Né? Então, existe essa oportunidade de avanço institucional. Isso é que o Congresso deveria estar discutindo. O Congresso não deveria estar discutindo se o voto é impresso em papel e se tem uma impressorinha. Isso é um detalhe técnico. Isso deveria estar sendo tratado num grupo técnico. Devia ter lá um comitê gestor. Não tem o comitê gestor da internet, comitê gestor da certificação digital? Cria lá um comitê gestor da administração eleitoral, do sistema de votação, entendeu? Um negócio independente da justiça, né? Uma coisa separada. E, Carlos, para a gente, até para finalizar, para não ficar tão longo esse bate-papo, a gente pode até fazer outros aí, Claro. para esclarecer melhor isso, né? Mas da onde surgiu essa iniciativa, né? Eu soube que existe um grupo aí chamado Grita, é um nome até pitoresco, né? Explica para a gente o que é essa iniciativa, como veio. Perfeito. Olha, chama-se Associação Grita. E Grita é de Grupo
do ITA, né? G de grupo, porque ela acabou sendo fundada por um grupo de engenheiros formados no ITA, um pessoal formado da turma de 64, colegas que moram em Curitiba, e aí começaram a conversar, e uma coisa leva a outra. E uma das pessoas que estava, na verdade, um dos engenheiros que participa do grupo foi meu orientador do trabalho de graduação da engenharia. É meu amigo desde que eu me formei. Aí ele me chamou e disse, pô, você tem que participar disso aqui. E a ideia do Grita é eleger um congresso melhor, uma plataforma para a cidadania. Nós estamos vendo essas coisas que acontecem em Brasília, que muitas vezes nos desagradam. Nós, como cidadãos, nós, como eleitores, temos que estar atentos para quem que a gente elege. E não basta votar no cara e depois esquecer, só voltar na eleição seguinte. A gente tem que acompanhar os parlamentares, estar junto, e as redes sociais permitem isso. Então, a ideia da associação é trazer uma plataforma de cidadania para que pessoas que tenham interesse possam contribuir para a eleição de 100, 150, 200 parlamentares em que a gente goste, né, que sejam pessoas que cumpram princípios e que estejam preocupadas com o melhor do Brasil. É um processo de melhoria. E aí, nessa discussão, surgiu lá, pô, você que entende de urna aí, dá para melhorar? E assim nasceu essa conversa. Olha, Carlos, eu fui coordenador de campanha de uma candidata a vereadora no município onde minha mãe morava, meus pais moravam, e eu tive a oportunidade de vivenciar o processo político, né, ali bem no alicerce, que era a candidatura para vereador numa cidade pequena. Né? Sim. E aí, sim, eu pude... Esse é um assunto para uma outra live nossa aqui, a gente agenda, porque essa capacidade de a gente escolher quem vai nos representar, ela está muito limitada. A gente não tem... As pessoas que chegam ao processo eleitoral, a forma como elas chegam, os caminhos que elas têm que... Os caminhos de uma pessoa, de um cidadão, para se candidatar, são caminhos que a gente já sabe que vão levar a atendimento de alguns grupos de interesse. Nós temos um processo que já está corrompido, fora o voto, fora a efetividade do voto, nós temos algo muito atrás disso, que é como ser alguém candidatável, né, que possa colocar, e que caminho ele tem que seguir para chegar ao ponto de falar, tá bom, alguém vai me escolher, ou o povo vai me escolher. É muito complicado isso. Eu presenciei isso, vivenciei, e a sensação é, nossa, eu acho que eu não quero mais lidar com isso. Essa é a sensação muito cristalina minha, eu estou sendo muito autêntico aqui. Eu lidei com isso e falei, eu não sei se eu não quero botar a mão nisso de novo. Mas é um erro meu. Mas é um erro. Claro. Porque se eu estou deixando que isso aconteça, a gente não vai poder reclamar de nenhum cidadão que apareça lá, porque esse cidadão que está lá, ele é resultado desse processo. Sem dúvida. Então, nós estamos num cenário muito ruim, né? De escolha e de cidadania, porque eu acho que esse é um problema que afeta a nossa cidadania. Eu sou otimista. Eu vou dizer para você por que eu sou otimista. Bom, é da minha natureza, você é meu amigo há muitos anos, você sabe disso. Eu sou um otimista. Eu tenho visto que as pessoas estão prestando mais atenção nisso. As pessoas têm eleito novas lideranças, né? Essa legislatura tinha vários deputados novos. Tem aqueles que, enfim, são da mesma família e seguem o mesmo partido e tal. Mas tem muita gente nova. Eu te diria que alguns das minhas escolhas foram horríveis. É verdade. Horríveis. É verdade. E aí eu achei que era, e eu descobri que não. Depois eu descobri que não. Mas isso tem que passar a fazer parte da nossa vida. Nós estamos aqui numa live, a gente está no Instagram, está no WhatsApp, está no Facebook. A gente tem que aproveitar esse universo de formas de interação, de comunicação, para que uma das coisas que a gente tem que fazer no dia a dia, né, tem que ser acompanhar certas pessoas que a gente elegeu e que a gente pressiona. Porque só assim a gente vai levar a melhoria. Né? Esse tipo de coisa como o fundão eleitoral, isso só passa porque as pessoas acham que não vão ser cobradas dos seus eleitores. Então, é verdade. Nós vamos ter que, como eleitores, ficar mais perto e continuar participando e cobrando. Né? Tá bom. E vamos nisso. Carlos, obrigado aí pelo esclarecimento.
Obrigado a você, Obrigado. é sempre um prazer. Vamos continuar conversando aqui, Otávio. Vamos lá. Abração Um para abraço. você. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.